Eu diria que a razão e a revelação são duas dádivas de Deus, são dois pilares para se construir um projeto de vida sustentável. Não se pode dissociar a razão da revelação, porque esses dois fenômenos se coadunam, se complementam, eles não se excluem. Razão e revelação. Agora é preciso conhecer ou diferenciar a subjetividade da revelação e a objetividade da razão. A razão é a capacidade de analisar de forma crítica e dinâmica as coisas. Eu diria que a razão é a capacidade de observação e constatação de todas as coisas. E eu diria que a razão, sem a revelação, ela é limitada, é finita. Um grande pensador chamado Paul Tillich, filósofo, teólogo, historiador, nos seus escritos, ele disse o seguinte, que o limite da razão, a finitude da razão aponta para a profundidade e a infinitude da revelação. Entende? Diante do metafísico, diante do metapsíquico, diante do transcendente, a razão se torna impotente. É aí que ela depende da revelação. Então a razão aponta para algo que está além dos seus limites, além do seu domínio, além da sua competência. Ela aponta para a revelação. Deus se revela de forma dinâmica, não estática. Deus é cognoscível, é relacionável, mas o seu revelar é dinâmico. Às vezes ele se revela através de pressupostos racionais, mas às vezes não. Deus se revela de forma enigmática, de forma inintendível, ininteligível. Então eu preciso dos dois fenômenos, razão e revelação. A minha fé é uma junção desses dois fenômenos. A fé operante, ela busca simultaneamente os dois fenômenos, a razão e a revelação. Eu preciso da revelação para decifrar os enigmas de Deus, os mistérios do outro mundo. E diante desses enigmas, desses mistérios, a razão é impotente. Ela aponta para a revelação. Eu preciso da revelação para discernir entre o profano e o sagrado, o que procede de Deus e o que procede de uma fonte maligna. Eu preciso discernir entre o bem e o mal. Eu preciso da revelação para vislumbrar a exuberância, a grandeza, a sublimidade de todas as coisas que acontecem noutra dimensão, numa dimensão metafísica. Portanto, eu preciso da razão e preciso da revelação. Agora, a revelação
sem a razão é um tanto que tendenciosa. A revelação sem a razão é tendenciosa. Porque leva as pessoas ao fanatismo religioso, leva as pessoas ao fideísmo. E o fideísmo é uma espécie de anti-intelectualismo. A revelação sem a razão leva as pessoas a superstições religiosas, a ilusões religiosas, a desenvolver crenças que são limitantes e incapacitantes. Mas a razão sem a revelação também é tendenciosa, porque leva as pessoas a questionar a existência de Deus e, consequentemente, a um vazio existencial. Leva as pessoas ao ateísmo, ao agnosticismo. Então a razão sem a revelação também é tendenciosa. Existe uma revelação suprema, uma revelação máxima, uma revelação absoluta. E essa revelação chama-se Jesus. Ele é a revelação máxima de Deus. E a superação para os conflitos sociais, para as crises existenciais, não está em nenhuma ciência, em nenhuma filosofia, em nenhuma teoria, em nenhuma religião. Está em Jesus. Então a revelação é a superação para essas coisas. E a revelação máxima, final e absoluta é Jesus. A resposta cabal e contundente para os questionamentos existenciais não está na razão, está na revelação. E quais são os questionamentos que nós fazemos a todo momento? Quem é o homem? De onde o homem veio? Como surgiu o homem? Para onde o homem vai? Qual o destino da vida pós-morte? A gente exige uma explicação para o vazio existencial que acomete as pessoas. Qual o sentido da vida? Então a resposta para esses questionamentos está na revelação. E a revelação é Jesus. A resposta para os paradoxos da vida, para as ambiguidades da vida, para as contradições da vida, a resposta está na revelação. E a revelação máxima de Deus é Jesus. Cristo ele é a imagem visível do Deus invisível. Portanto, a fé, ela busca o transcendente e o imanente. A fé busca simultaneamente a razão e a revelação. Não se pode dissociar essas duas coisas, razão e revelação.